teremos rodas de conversas entre mulheres que empreendem, estão iniciando seus negócios ou já têm bastante experiência neles, trazendo assuntos como desafios, dificuldades, tudo aquilo que elas passam no dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, se você é mulher e empreende, certamente o seu lugar é aqui conosco. Nos acompanhe. Então, meninas, queria agradecer principalmente, para iniciar bem esse nosso podcast aqui, a nossa patrocinadora, que é a SIC, que sempre vem apoiando, nos dando suporte aos nossos projetos, às nossas loucuras, às nossas ideias. Então, eu queria agradecer imensamente, que se não fosse a SIC, certamente não estaríamos aqui hoje. Agradecer ao nosso novo presidente, o Rubens Filho, e a Claudete Gasparini, que estão nos dando esse suporte. Gostaria de agradecer também ao Diário de Vacaria e a pessoa do Lucas Barpi, que nos motivaram. Já foram semanas de planejamento para tirar esse projeto do papel e, felizmente, aqui estamos hoje para iniciar esse primeiro episódio do Mulher de Fases. Então, sejam bem-vindas, meninas, Obrigada. Estamos aqui para a nossa primeira roda de conversas, do Mulher de Fases. Estamos eu, Piera Hoffmann, psicóloga, a Alvânia Castilhos, que é advogada, 30 anos de experiência no direito, Alvânia? Sim. E a Viviane Pires, empresária, franqueada de lojas da Cacau Show. Vamos trazer as experiências de vocês aqui hoje. Para iniciar, gostaria de fazer uma pergunta para você, Alvânia, que é a nossa coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora e a idealizadora do nome do nosso podcast. Por que Mulher de Fases? Olha, essa foi uma conversa conjunta, com as mulheres do núcleo e a gente conversando sobre outros assuntos. E o que a gente percebe? Se dentro do núcleo existem várias mulheres e cada mulher está numa fase, seja ela de vida, seja ela profissional, por que não falar sobre isso? E como as mulheres conseguem conciliar essas fases? Como que elas conseguem transicionar de uma fase para outra e como que elas conseguem conciliar tudo que elas têm que fazer em cada momento? Por exemplo, existem mulheres em início de carreira dentro do nosso núcleo, existem mulheres que estão em franca expansão profissional, que já estão super alinhadas no mercado, na sua profissão. Existem mulheres que estão com a carreira sólida, estáveis, e todas elas trabalham, se coadunam no mesmo objetivo, que é falar e potencializar o empreendedorismo de mulheres. Mas essas fases, elas nos trazem desafios extra bastidores, como se diz. Como que eu vou conciliar lá no início da minha carreira? Como é que eu vou... A expansão em relação também a arquitetar o profissional, as questões maternidade, filho, casa. Tudo isso demanda um pensamento e um planejamento diferenciado em cada momento que se está vivendo. E a gente entendeu que isso também abarca todas as mulheres que participam dos nossos eventos, todas as mulheres que têm uma roda de conversa, que se juntam, porque esse é um desafio premente, a gente ir seguindo passo a passo e sentir que aquilo deu certo, foi bem feito, que foi satisfatório, Uhum. Então, essa questão assim, de grupos femininos, cada uma com a sua experiência, vivendo fases de vida diferentes, ela traz essa riqueza. Exatamente. Porque o repertório coletivo, o comportamento de todas elas potencializa o grupo, independente do grupo a qual esteja ligado, No nosso caso é o núcleo da SIC, mas temos outros grupos. Aqui em Vacaria é muito forte a questão dos grupos sociais, As mulheres estão muito envolvidas, os homens também, enfim. Mas o que nos fortalece é estar em conjunto com outras pessoas, com experiências diferentes, com fases de vida diferentes, Porque uma vai auxiliar a outra. Isso, e é nesse sentido. E você se utiliza dessa experiência. A mais experiente, ela se utiliza do vigor, da vivacidade, daquela mulher que está começando a carreira e está ávida por conhecimento técnico, uma pós atrás do outro, aí você lembra assim, não, eu também já fiz isso, dá certo, vai com calma, tu consegue. Só que chega um tempo que você ter esse desejo
desejo por conhecimento e agregar conhecimento técnico da tua área, ele vai chegando numa outra esfera que é, não, mas e o meu pessoal? Eu tenho uma janela biológica, vou querer ter filho, como é que funciona? O que é? Todas essas questões você tem que ir trabalhando na tua cabeça, trabalhando dentro da tua vida e levando de uma forma que aquilo fique bem contigo mesmo, com os que moram contigo, com quem convive contigo, né? Nesse sentido. Então, essa proximidade com outras mulheres de várias fases faz você ter agregar muito em relação à tua própria vida, sabe? Com certeza. E aqui, Viviane Pires, você tem uma vivência, né, muito direcionada ao varejo, né, convive com muitas pessoas, sejam colegas de trabalho, né, a própria franquia da Cacau Show, os teus colaboradores. Você deve viver muitos desafios, né, todos os dias. Então, conta para nós, assim, quais são os principais desafios que uma empresária nesse ramo tem enfrentado. Sim, é muito... Quando a gente começou com a ideia de idealizar esse projeto, né, dentro do núcleo e quando veio a possibilidade de eu estar aqui hoje participando com as meninas, para mim foi um desafio, assim, o que eu vou planejar, o que eu vou montar, o que eu vou falar, né, vou escrever palavras bonitas. Aí eu pensei e disse, mas por que eu tô me preocupando tanto com isso se o que está me sendo proposto é que eu vá lá e exponha aquilo que eu vivencio no dia a dia, né? Que é a minha vida, a minha rotina, né? Empreender, nós enquanto mulheres, é um desafio, né? É cheio de adversidades, né? Nós encontramos adversidades pelo nosso caminho. Primeiro, eu me recordo assim, muito claramente que a ideia de empreender, num primeiro momento, é a realização de um sonho. Né? Ela nos traz, apesar daquele medo, aquela insegurança, ela nos traz uma sensação de liberdade muito grande. A gente sabe que hoje muitas mulheres optam por empreender justamente para tentar conciliar a rotina de mãe, de esposa, né, de dona de casa e também uma profissional, e também enquanto profissional, né? E isso, no decorrer do dia a dia, dentro de um estabelecimento, seja ele comercial, seja ele na indústria, seja no profissional liberal, a gente vai enfrentar inúmeros desafios, né? Eu costumo pontuar alguns como os principais, que é, no meu ponto de vista, a gestão de pessoas, né? Quando eu falo gestão de pessoas, eu cito, assim, tanto os colaboradores como os clientes, né? Você tá ali no dia a dia convivendo com inúmeras pessoas, inúmeros casos, inúmeras situações, né? Tanto quanto colaboradores como clientes. Outro ponto que eu acho, assim, também bem importante dentro do varejo, seja ele de qualquer segmento, é a questão de gerir o nosso tempo para dividir aquilo que você vai fazer, né? Porque você precisa gerir, ter a gestão, a execução em loja, no meu caso. Você tem que estar atento se está bem colocado, se está posicionado, se vai agradar, se vai atender o cliente, né? Que o cliente é o nosso foco principal dentro do varejo. Pensar em ações de marketing, então a gente faz de tudo um pouco. Você é financeiro, você é marketing, você passa pano no chão, você junta caixas, tudo. A gente faz realmente de tudo e com muito, muito gosto, né? Com muito gosto. Vivi, me chamou a atenção uma palavra que você falou. É o sonho de adquirir uma liberdade. Essa liberdade veio de fato ou não? Com mais responsabilidades, não é tão aquela liberdade sonhada? Como é que ela se transforma? Como é que ela é, essa liberdade para ti? Eu não sei se eu diria agora, hoje, né? Eu estou nesse ramo, nesse segmento há 8 anos, né? Já empreendo há 15, né? Dentro de um outro segmento. Ela vem como uma ideia de liberdade, mas eu acredito que ela é muito mais uma realização pessoal. Eu também acho.
ela é uma realização pessoal. É você ter aquele sentimento que brota, que só quem é empreendedor sabe. Né? Esse sentimento de realização pessoal, eu como psicóloga, eu trabalho muito com empresas, e eu trago isso, as pessoas precisam encontrar um propósito naquilo que elas fazem. E você, acompanhando desde o início, o planejamento do teu negócio, teu projeto, até a finalização dele, você cria um senso de pertencimento que te dá uma satisfação. E às vezes, quando você está só em uma parte daquele processo, você não se identifica tanto com ele, né? Como é importante, eu acho que o que mantém muito dos empresários ali na luta e a liberdade que eu estava te questionando é com relação ao tempo. Provavelmente você deve trabalhar nos fins de semana, feriado, de noite, quando está em casa. Muitas vezes eu acompanho o teu trabalho, né? Eu sei que isso acontece. Então, não é uma liberdade de horários, na verdade. Né? Exatamente. Porque às vezes tu tem que se dedicar muito mais, mas essa realização pessoal que tu trouxe é algo tão bonito, né? Porque você se sente pertencido, você tem um propósito com aquilo, você tem pessoas que dependem de você também, a gente nunca pode perder isso de vista para se manter motivado. Isso, e é entregar o melhor sempre, não interessa em qual tarefa, né? Porque aquela tarefa vai desencadear uma outra condição em que aquilo vai ir adiante. Então, você entregar o teu melhor em cada pequena ação, o todo se beneficia, né? E eu acho que, no caso da Vivi, que o consumidor final, eu acredito que perceber a pessoa saindo feliz, uma criança saindo feliz dentro do estabelecimento, com aquele chocolate que queria, com aquele produto que queria, eu acho que compensa esses excessos, entre parênteses, né, de você ficar depois do horário, de você ter algumas renúncias, né? Exatamente, é aquilo que a gente fala, é uma satisfação, embora em meio a tantas adversidades que a gente enfrenta no dia a dia, que a gente sabe que problemas todo mundo tem dentro dos seus segmentos, dentro, né, das suas vidas, tanto pessoal como profissional, mas essa sensação é o que nos motiva a estar lá no próximo dia com todo o gás, com toda a vontade de fazer novamente, né, sempre da melhor maneira possível. Nessa questão de gestão de pessoas que tu colocou como algo importante, como um desafio, você tem que lidar com diferentes perfis de pessoas, né? Diferentes idades, diferentes momentos de vida. E como, sendo mulher, você olha para isso, sabe? A experiência feminina é diferente na gestão de pessoas para você? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. A gente tem aquela coisa do materno, né? Onde a gente consegue, com a nossa sensibilidade, perceber a que cada pessoa vai se encaixar melhor, para que a gente tenha, então, um sistema que funcione de uma maneira mais plena, mais leve, né? Porque, afinal, no trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Eu prezo muito para que a gente tenha um ambiente descontraído, um ambiente agradável, né? Que não seja aquela coisa pesada. Então, com a nossa sensibilidade, você vai conseguir perceber, não, essa pessoa aqui, ela vai se encaixar melhor na venda, porque ela é mais comunicativa, ela tem um contato melhor com o cliente. Essa outra pessoa, não, ela é mais centrada, então ela vai ficar muito melhor se ela ficar no caixa, né? No atendimento, finalizando a venda do caixa. E aí eu acredito que sim, que é por essa sensibilidade que nós mulheres possuímos, né, que a gente consegue adequar melhor esses pontos dentro da empresa. E você está considerando, está personalizando o teu atendimento também, né? Considerando a pessoa, o teu colaborador, aquilo que ele vai se sentir melhor, e provavelmente ele vai oferecer um serviço de mais qualidade estando dentro daquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Olhar, né, ter um olhar sensível. E dentro do ramo, do segmento de franquia, muitas vezes a pessoa... não, franquia é fácil, é um negócio pronto. Você tem um ramo pré-estabelecido, um produto pré-definido. Mas a cara para o negócio, a energia para o negócio, independente do qual segmento for, somos nós quem damos. E se adequar ao teu público, ao público da tua cidade, ao poder aquisitivo da tua cidade, a toda aquela estruturação cultural a qual tu está inserido, né? Interessante tu falar isso, Alvânia. De nós, aqui hoje, né? Você é a pessoa mais experiente, né? 30 anos de experiência no direito. Sim. Né? Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia com 18 anos. Eu era secretária.
E eu comecei a faculdade numa semana, na outra semana eu consegui esse emprego. Então, eu trabalhei toda a época da faculdade nesse escritório como secretária, e eu fazia tudo e continuo fazendo até hoje, caso for necessário, desde limpar o chão, atender cliente, atender telefone, peticionar, fazer audiência. Nada disso escapa da minha mão, não tem problema nenhum. E continuamos, sabe? Porque eu acho isso muito salutar você entender o negócio em todas as frentes, de todas as formas. Porque a qualificação técnica, a gente é muito ávido, no início da nossa vida profissional, a gente é muito ávido por qualificações técnicas. Aí eu fiz pós disso, fiz pós daquilo, a última pós foi a pós em Direito Previdenciário, que é a área que eu mais sigo, do trabalho. Né? Mas o que mais me diferencia, o que eu mais percebo, assim, ó, é como você entrega o teu serviço para o teu cliente, como você percebe o teu cliente. Quem está do outro lado da tua mesa, o que ele realmente quer. Nesse sentido, sabe? Porque esses desafios a gente sempre vai ter. A gente sempre vai ter, independentemente se for lá no início da carreira ou se for com 30 anos. Às vezes o teu cliente chega e o que ele te diz que ele quer fazer, a ação que ele quer entrar, não é aquela que deve ser feita para o resultado que ele está querendo. Só que você não pode falar isso em primeiro momento. Você tem que trabalhar aquela ideia e mostrar para o cliente. Ó, se for fazer assim, o resultado é esse, é exatamente isso que você quer? Aí ele vai perceber, não, mas eu quero, então vamos ter que ajustar isso. E nessa conversa a gente tem que deixar um pouco de lado o juridiquês, tem que deixar um pouco de lado. Você não precisa mostrar a tua técnica para o cliente naquele momento. A tua técnica vai aparecer no papel e para o juiz. E na hora da audiência. O teu cliente, você tem que agregar ele dentro daquilo que ele realmente tem que trazer ele para dentro daquele propósito que ele está querendo. Seria um acolhimento, isso. Né? Entender a necessidade dele, daí isso. Assim você vai oferecer a melhor técnica para defendê-lo, né? Você está falando que para essa segurança existir, não basta o conhecimento técnico, tem que desenvolver um perfil comportamental. Isso aí. E eu acho que muito a experiência traz isso, né? Nesses 30 anos, você acha que mudou muito como profissional? Muito, assim, ó, na minha trajetória, assim, na minha juventude, quando eu comecei, eu tive que fazer algumas escolhas. Por exemplo, no início que eu comecei a advogar, eu tive que fazer algumas renúncias. Eu não fazia juizado de pequenas causas, que as audiências são noturnas. Eu percebi que eu não dava conta, porque eu tinha uma criança pequena e meu marido trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, é escala, 12/24, 12/36. Tinha dias que eu não tinha com quem deixar a filha. O que eu fiz? Optei por não fazer juizado. E na época em que você está no início, o juizado é uma coisa que aparece muito, o juizado de pequenas causas. Mas eu tive que fazer essa opção. Por quê? Porque eu decidi ter um filho, optei pela maternidade e eu tive que fazer uma escolha consciente naquele momento. Então, chegavam certas condições que eu tinha que fazer essa seleção. Outras situações, assim, querendo ou não, a maternidade ela te impõe essas decisões, ela faz você estar num divisor de águas. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fiz uma audiência na Justiça do Trabalho, que tinham, acho que uns 8 reclamantes, eu já estava com 7 meses, parece conta de mentiroso, mas não é. Eu estava com 7 meses de gravidez e aquilo já eu saí de lá muito cansada. Era um processo que audiência una, onde no rito sumaríssimo, onde acontece tudo numa vez só. Enfim, eu demorei muito tempo lá. Eu saí de lá e eu não consegui voltar para o meu escritório. Eu tive que passar na farmácia, ver pressão e tal. Resumindo, queriam me deixar em observação. Eu disse, não, mas eu não posso ficar em observação, porque eu tenho que pegar uma menina no colégio, tinha que pegar a primeira filha no colégio às 5h30, não dá tempo. Então, são esses percalços que dentro do teu trabalho, muitas vezes, você tem que optar, você tem que resolver. E daí tu pode até dizer assim, mas a tua rede de apoio, ligar, tem coisas que não tem tempo. Você tem que resolver. Então, são essas coisas que depois que você vive, que você resolve, que tu dá a volta, que percebe assim, não, mas eu consegui. Então, se eu conseguir resolver isso aqui, é sinal que esse próximo desafio que está acontecendo aqui, eu também vou dar conta. E é isso que vai fazendo tu se fortalecer. E se você vive num grupo de mulheres, como é o que está acontecendo aqui conosco, como outras mulheres estão vivendo, esse fortalecimento mútuo vai acontecendo, porque você se espelha muito naquela pessoa do teu lado e que você
quando tu escuta a história da pessoa ou que você vê algum lance do que ela está vivendo, tu diz, nossa, se ela está vivendo tudo isso, esse meu problema aqui, que é desse tamanho, eu vou dar conta. E quando a gente se vê diante de um conflito, de uma situação difícil, de que você tem que fazer uma escolha, ou você enfrenta ou você foge. Se você fugir, você não se dá a oportunidade para aprender a lidar com aquela situação. Então, você sempre vai fugir, né? A tendência, não vamos generalizar, né? Mas a tendência é que você fuja outras vezes. E se você enfrentar, viu que conseguiu lidar, seja da maneira como for, aquilo te fortalece, você se sente orgulhosa, Isso. você vê que você deu conta e você segue, né? Então, é muito mais promissor a gente ter esse tipo de atitude. Claro, a gente precisa escolher nossas batalhas também, não dá para enfrentar tudo que aparece. Eu acho que a gente, mulher, como mulher, às vezes a gente tenta colocar a capa de super-heroína e eu tenho que dar conta de tudo. E é um romantismo exagerado. Né? A gente não pode romantizar isso. A mulher passa por muitas dificuldades, como a culpa. Certamente, nesse dia, você estava fazendo audiência e pensando lá na sua filha. Sim. Então, você não estava nem no lugar nem no outro, porque você está se sentindo culpada naquela situação. A mulher tem muito disso. Claro, já tivemos ganhos enormes, mas a gente ainda precisa se trabalhar muito nesse sentido, né? E graças a Deus, né? As coisas vão mudando, vai aliviando para todo mundo pegando junto, né? Os homens também. E o que eu acho que o que motiva as mulheres a fazerem isso realmente foi o que a Vivi disse, é a satisfação pessoal. Sim, todo mundo trabalha por dinheiro, sim. As pessoas querem a prosperidade, elas querem ter o nome reconhecido, elas querem, mas o empreendedor em si, ele tem um sangue no olho em relação à satisfação pessoal que outras profissões às vezes não oferecem. Sabe? Não que seja uma pecha da outra profissão, mas porque o empreendedorismo te exige isso. Até porque só vai ficar nessa vida quem tiver essa Isso. disponibilidade. Senão tu percebe que não é para ti e daí pronto. Daí você vai encontrar outros caminhos. Não tem aquele caminho que é mais certo ou mais errado. Exatamente. Tem um caminho que é perfeito para mim. E você precisa ter esse autoconhecimento, se conhecer para escolher o melhor caminho para si mesmo, né? Porque senão não dá certo. Aí a pessoa fica frustrada, fica triste, não sabe por quê. Mas muitas vezes está na falta de autoconhecimento mesmo, né? A gente não pode, já que a Vânia tocou nesse assunto da maternidade, passar por um podcast que se chama Mulher de Fases e não abordar a maternidade. Né? É um momento único na vida da maioria das mulheres e é um momento transformador. Né? Transformador como mulher, como mãe, como empresárias, né? No trabalho, enfim, não só empresárias, mas mulheres que estão no mundo do trabalho. Todas nós aqui somos mães de 2, né? Vivi, você tem 2 meninas lindas, maravilhosas, uma na adolescência já, olha só, né? Grandona, e a outra mais pequenininha na infância. Você tem filhos em diferentes etapas de vida também. Como é que tem sido para ti ajustar a realidade delas e ao mundo do trabalho, a tua realidade também com teu esposo? É sempre um trabalho, né? A gente não pode, como você disse anteriormente, romantizar, né? Nem tudo são flores, a gente passa por momentos de se sentir culpada, de achar assim, eu não tô, ou eu vou ser uma boa mãe, ou vou ser uma boa profissional. E, na verdade, a gente vai se dando conta no dia a dia que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho dos 2 lados. Né? E isso é fantástico, porque eu costumo dizer que nós mulheres somos mulheres polvo, né? Porque a gente consegue alcançar de uma maneira, e não só em braços, como em pensamento. Né? Muitas vezes você está lá, você está resolvendo que a criança tem que levar um trabalho e ela te avisou no domingo às 11 da noite que ela tem que levar uma cartolina verde no outro dia de manhã cedo, e aí você dá um jeito e você resolve, e a gente não tem tempo de lamentar, de chorar, de espernear, então a gente só vai, né? E a gente resolve. E eu vou fazer um adendo. Muitas vezes outras mães nos salvam. Tem uma mãe indo lá na livraria, manda no grupo quem é que precisa. Sim, exatamente. Então, olha a importância. São os grupos, né? São os grupos de mulheres. E a gente estar em meio aonde nos proporcione, nos impulsione a ser melhores e nos dê esse apoio. E começa por aí. Um grupo de turma de escola, muitas vezes nos salvam, seja numa prova, Outro dia até eu conversava com uma mãe também, ela me colocou, ela disse,
Meu Deus, o primeiro ano dos meus filhos na escola, ainda bem que tinha o grupo que as mães colocavam e a gente se ajuda. E no profissional é da mesma forma, né? Pertencer a um grupo, nós somos privilegiadas por pertencer a um grupo onde tem uma diversidade de mulheres em diversas fases. E eu vou te dizer assim, ó, eu que já tenho um filho adulto, eu tenho uma menina de 22 anos, é muito reconfortante, é confortante eu escutar de uma empreendedora dizer que ela tem paciência com os novos colaboradores, que ela tem a percepção de perceber que se essa pessoa não se adapta nesse setor, eu vou colocar ele nesse outro setor, porque não é porque a minha filha é uma adulta que eu não continuo sendo mãe e que eu não tenho esse receio. Ela está no mercado de trabalho, ela mora em outro lugar, mas eu ainda tenho aquele sentimento de mãe em relação a seguir e atender assim como tu atendeu da tua menor em relação à cartolina. Essa fala acontece em outra nuance, em outro momento, lá na fase adulta. Porque uma vez mãe, uma vez pai é sempre. E esse suporte externo que a gente dá, esse suporte que às vezes o profissional, o funcionário chega na empresa, não, mas essa menina é bem situada e tal. É um suporte que ela tem em casa. E esse suporte que a gente dá em casa, quando eles estão na fase adulta, ainda assim é muito importante. Eu percebo, porque eles vão voando, eles vão fazendo as coisas deles sozinhos, mas nós, enquanto mães, enquanto empreendedoras, a gente vai mostrando, olha, eu estou aqui do outro lado, você trabalha numa empresa onde as pessoas acham importante o teu trabalho. Se tu não fizer, ninguém vai fazer, então presta atenção. Então, essa corrente é muito importante, esses elos, eles têm que se fortalecer, sabe? E a mulher sempre tenta dar conta de tudo, né? E quando chegam mulheres para conversar comigo, enfim, eu digo que é uma expectativa irreal. É impossível dar conta de tudo. Você vai priorizar aquilo que você precisa em determinado momento. Então, nesse momento, a prioridade será essa. Em outro momento, a prioridade será outra. E você vai alternar os momentos, né? Mas não tem como dar conta de tudo todo o tempo, né? Isso é uma coisa, a gente ter consciência disso, o que eu preciso priorizar, se organizar, né? Mulheres, mães, trabalhadoras precisam se organizar, né? Precisa ter muito claro essa organização. Tem pessoas que perguntam, né? Com certeza para todas nós que somos mãe de 2 filhos, né? Como é que vocês dão conta? Vocês trabalham, vocês ainda participam do núcleo e tudo mais? E é tão gratificante a gente saber, não, eu tô dando conta. Não sei de que forma. Muitas vezes a gente chega em casa, né? Acabou aquele dia, não sabe como. Mas a gente tem esse brilho no olho de fazer, de se sentir essa satisfação. E essa satisfação é muito importante para a gente se manter motivado, né? E daqui para frente, a nossa ideia é trazer mais discussões como essas, né? O nosso intuito aqui é ter rodas de conversas mensais, né, sempre com integrantes do núcleo da Mulher Empreendedora da SIC e convidadas também, né? Então, para encerrar, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês, a Alvânia, a Vivi. A mulher, ela está ocupando cada vez mais espaços, né? E essas discussões, elas vêm se tornando muito importantes, porque nos apoiam, né? Nesse crescimento, nesse desenvolvimento pessoal e profissional. Gostaria de fazer um convite a você, se você é mulher, empreende e quiser compartilhar a sua história conosco, nos envie uma mensagem. Vou pedir que vocês sigam o @empreendedorasic, que é o nosso perfil no Instagram. Sigam também o YouTube do Diário de Vacaria. Estou aqui com a xícara que o Lucas Barpi nos proporcionou. Sigam também o YouTube da SIC Vacaria, tá? Que o nosso podcast estará lá sempre, uma vez por mês. E você, contando a sua história, indicando em qual fase de vida você está, compartilhando conosco, você pode ser a nossa próxima convidada. Então, fique atento. E muito obrigada, meninas, pela companhia aqui. Foi uma tarde agradável e que venham os próximos, não é mesmo? Com certeza. Isso aí.